eu nasci em lar cristão e eu sempre tive uma frequência nos cultos. Eu nasci em lar cristão, sempre vim para os cultos, eu participava de algumas programações e isso sempre foi meio que uma obrigação que eu tinha que cumprir. Então, ao longo da minha vida, isso meio que ficou na minha cabeça de que é só um compromisso que eu tenho que ir, e não fazia muito, ou não tinha uma noção completa de todo o cristianismo para entender que eu tinha que fazer aquilo por amor e tal. E eu meio que fazia só por fazer. Em consequência disso, por outro lado, a minha vida eu tinha uma certa facilidade de fazer amizades. E por acabar fazendo muitas amizades, eu acabava me deixando ser influenciado mais do que influenciar. E foi assim durante um longo período da minha vida, eu sempre dando mais valor às outras amizades do que às amizades da igreja, e dando valor mais às coisas fora da igreja do que a igreja, porque para mim eu podia fazer o que quiser lá fora e iria estar tudo bem se eu fosse no culto no domingo. Então, um bom tempo da minha vida foi vivendo nesse ciclo, até que chega um momento na vida de um cristão em que ele vai ter um estalo, ele vai acordar assim para entender de fato tudo o que está acontecendo. E na minha vida especificamente, isso foi quando teve uma viagem missionária aqui na igreja para o Haiti. E eu lembro quando eu estava lá vendo o pastor falou da viagem, na mesma hora eu senti no meu coração que eu tinha que ir. Minha mãe estava sentada do lado, eu virei e eu falei só: "Ei mãe, eu vou". Aí ela apoiou total e tranquilo. Eu não sabia, não tinha noção da consequência que aquela viagem ia ter na minha vida. E durante o processo dos preparativos para essa viagem, durante toda a parte burocrática, eu fui vendo o agir de Deus não só na minha vida, mas na vida de todos os envolvidos. E quando a gente chegou lá, foi um choque tanto de realidade quanto um choque espiritual. As coisas que eu vi, as coisas que eu participei, as coisas que eu fiz, as coisas que eu vi serem feitas. Foi um período assim de crescimento muito grande em pouco tempo, e isso me impactou de uma forma que eu acordei e fiquei meio que em estado de choque ainda para tudo o que o amor de Deus devia representar pra gente, entendeu? Então, quando eu voltei da viagem, foi no mesmo período em que eu ia entrar na faculdade. Então, era meio que um ciclo novo na minha vida, entendeu? De todas as formas, tanto espiritualmente quanto academicamente, até mesmo das amizades. Eu não tinha mais contato com aquelas amizades que eu me deixava ser tão influenciado. E isso foi no começo de 2014. Durante todo o ano de 2014, eu meio que tive foi um período de preparação espiritual, depois de passar tantos outros anos numa inércia. E eu posso ver até muito um reflexo disso quanto nas músicas que eu escrevo, porque antigamente eu sempre escrevia música que falava sobre outras percepções, sobre outro tipo de sabedoria, uma sabedoria do mundo. E eu sempre colocava uma ou duas coisas sobre Deus só para me posicionar como cristão. Mas logo após isso, nesse período de 2014, foi que eu entendi o meu real chamado com o dom que Deus me deu, e Ele me direcionou para um caminho que hoje eu não consigo mais escrever alguma coisa a não ser sobre Deus. Eu não consigo mais falar de outra coisa que não seja sobre a mudança dele na minha vida. E eu vejo que a minha escrita é meio que um reflexo dessa minha realidade. Então, se hoje eu só escrevo sobre ele, eu entendo que hoje a minha vida é completamente ele. E foi tudo graças a esse determinado momento em que ele me acordou. Ele que teve que me levar para outro hemisfério, teve que me levar para uma situação totalmente crítica, para que eu pudesse entender de que aquilo que eu vivia, aquela morgação, não era o que ele queria para minha vida. Então, de fato, eu pude dar valor àquilo que eu tinha a minha vida inteira e que eu não dava valor devido a isso. Então, de fato, eu pude entender que eu fui comprado mesmo. Então, meu nome é Thiago Belo e eu fui comprado.